A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. Vamos para o tema do novo trimestre, personagens bíblicos virtuosos e marcantes, homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Então nós estamos iniciando aí o novo trimestre, lição de número 1, quarto trimestre do ano de 2025, e esta lição será ministrada no dia 5 de outubro de 2025. Está sob o tema Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. O comentarista deste trimestre é o pastor Valdir Alves de Oliveira. Então vamos para a leitura Felizes da Vida, iniciando um novo trimestre. Espero que você goste, que você esteja conosco, que você nos acompanhe, que você comente, compartilhe, que você... A escola é sua. Sinta-se à vontade para fazer aquilo que Deus colocar em seu coração. Amém? O texto áureo, nós já lemos o tema, que é Jetro, conselhos sábios aliviam fardos. O texto áureo ele se encontra no livro do Êxodo, capítulo 18, versículo também de número 18, que diz: totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não o podes fazer. A verdade aplicada nos ensina que é preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus em todas as áreas da vida, pois pertencemos ao Senhor. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, conhecer a história de Jetro. Segundo, ressaltar a importância de valorizar o conselho de cristãos maduros. E o terceiro, identificar os benefícios de boas parcerias na caminhada ministerial. Tá bem? O motivo da oração nos pede que para que o Senhor da Seara mande mais trabalhadores em prol do seu reino. Nós temos o esboço da lição também, que é o primeiro, é a introdução. O segundo, o primeiro tópico, que é conhecendo Jetro. O segundo tópico, aprendendo a ouvir. O terceiro tópico, rejeitando os maus conselhos, e a conclusão. Como sempre fazemos, vamos manter o nosso padrão para analisarmos a lição segundo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Tiramos do tema, obviamente, conselhos, né? Conselhos existem muitos, porém há uma qualidade na lição que chama-nos a atenção para conselhos sábios, conselhos de sabedoria, conselhos de pessoas sábias, tá bem? Existem muitos conselhos bons, conselhos não tão bons, e existem os conselhos sábios. Há uma diferença muito grande entre um bom conselho e um conselho sábio. Nós veremos no decorrer da lição sobre isto, procuraremos falar sobre isto. O segundo ponto que nós trazemos para a lição está na verdade aplicada, que é preciso avaliar conselhos e sugestões. Veja, a questão de avaliar, obviamente, está dentro da questão de nós pensarmos, de nós ponderarmos. Como eu disse, existem bons conselhos? Existem, mas existem os conselhos sábios. E é neste momento em que nós começamos a pensar. Um conselho, às vezes, ele pode até parecer bom, ele pode até ser bom, mas não é um conselho sábio, não é um conselho que vai trazer uma finalização, que vai trazer uma conclusão interessante para nós. É a diferença, né? O conselho sábio, de pessoas sábias, né? De obreiros, de homens, de mulheres, e até de jovens sábios também na presença de Deus. Mas para conseguirmos entender o que é um bom conselho, um mau conselho e um conselho sábio, um conselho de sabedoria,
é necessário que nós aprendamos a avaliar. O que é avaliar? Vamos nos lembrar do tempo da escola. Fazíamos provas, trabalhos, textos escritos, e todo aquele nosso material ele era avaliado por um professor, né? por um professor ou por vários professores. Obviamente, pessoas conhecedoras da área. E elas iriam fazer a avaliação da melhor forma, da melhor maneira, para que se encontre ou se entenda que o aluno chegou a uma conclusão satisfatória, se ele entendeu o enunciado, se ele entendeu o pedido. Para isso é necessário avaliar. Para avaliar, obviamente, é necessário ter esse conhecimento de causa, conhecer aquilo que você está avaliando, conhecer e outros métodos também de avaliação. Aqui nós estamos falando, obviamente, da preparação do avaliador, daquele que vai examinar, do examinador, tá bem? Então, aqui a questão é preciso examinar corretamente, conselhos e sugestões, como nós já falamos. Porém, a nossa avaliação, a nossa conclusão, ela não pode chegar de qualquer maneira. Veja, ela tem que ser avaliada à luz da palavra de Deus, quer dizer, das Escrituras. Isso nos mostra que o nosso livro de regras de fé e de prática é infalível para que nós chegamos a conclusões sábias, a conselhos, a entendermos que um conselho é um conselho sábio e que nos trará uma satisfação um pouco maior do que um conselho, bom, do que um conselho mais ou menos, e um conselho ruim. Mas, veja, nós precisamos aprender a avaliar, a examinar. E esse exercício de examinação, ele não pode ser feito de qualquer maneira, em qualquer parâmetro. Veja que o parâmetro para a nossa avaliação é a palavra de Deus. Este é o parâmetro para nós cristãos. Nós podemos buscar, nós temos aí N escritos, várias formas, várias fórmulas, vários escritos, e que nós podemos até tê-los como em boa reputação para nós. Porém, a palavra final sempre será das Sagradas Escrituras, na nossa avaliação, no nosso exame, naquilo que vamos fazer, onde chegar a uma conclusão. Então, veja que conselhos e sugestões, elas precisam ser avaliados, examinados à luz da palavra de Deus, tá bem? À luz. Então, o parâmetro para o cristão é a palavra de Deus. Porque se não for assim, nós tendemos e seremos 100%, chegaremos a conclusões equivocadas. Por quê? Não estamos usando o livro daquele que nos traz sugestões, que nos traz conselhos, nós não estaremos analisando segundo os seus critérios. Veja que dentro da palavra de Deus estão os critérios exarados por Deus para a minha e para a sua vida, para que cheguemos a conclusões satisfatórias, sábias, prudentes e concluindo que elas terão o final feliz que nós precisamos. Então, veja, nós temos conselhos sábios, nós temos que avaliar os conselhos e o parâmetro para avaliação, para o exame destes conselhos é a palavra de Deus. Se nós estivermos analisando de uma maneira contrária, usando outro tipo de livro que não seja a palavra de Deus, nós corremos o sério risco de chegarmos à conclusão, por mais sábio, por mais inteligente, por mais criterioso, por mais amado que seja o escritor, a escritora, veja, ela não pode ultrapassar os limites da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar acima. A palavra de Deus, ela tem que ser o nosso parâmetro. Por que nós vemos hoje tantas avaliações incorretas à questão de conselhos? Quantas pessoas, quando olhamos também para a palavra de Deus, quantos conselhos ao invés de trazerem sabedoria,
infelizmente trouxeram aí lágrimas e até destruição para aqueles que usaram, né? Nós vimos aí filhos de reis falando que se a mão do meu pai era pesada, o meu dedo mindinho, o mendinho será mais pesado ainda. Será como escorpiões ferindo. Porque ao invés de ouvirem os sábios, como nós veremos parcerias boas na caminhada, ouviram conselhos de jovens, dos seus amigos, daqueles que não tinham sequer experiência, e acabaram aí, infelizmente, comprometendo seriamente o seu reinado, a sua administração e tudo aquilo que eles estão fazendo. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, não são poucos, né, os conselhos que são dados. Nós vemos um profeta, um grande profeta, perdendo a sua cabeça, tendo a sua cabeça numa bandeja de prata, porque o conselho da mãe para a filha foi extremamente infeliz. Ela aconselhou erradamente, vingativamente, e nós temos João Batista perdendo a cabeça, porque Herodias deu um conselho ruim para sua filha Salomé, e acaba João Batista agora tendo a sua cabeça apresentada numa bandeja de prata. Então nós precisamos tomar cuidado. Mas, irmão Maurício, por que nós irmos a tão extremos? Porque extremos existem, tanto para um lado quanto para o outro. Então nós precisamos de moderação. E onde vem a moderação? Através de avaliação. Avaliando o quê? A palavra de Deus. E é aí que nós teremos conselhos sábios e nós teremos ponderações coerentes que nos farão que nos levarão a tomar decisões sábias, mais sábias ainda do que os conselhos que nós recebemos. Precisamos tomar cuidado, porque aparentemente existem conselhos que parecem até inteligentes, parecem até sábios, mas não são, né? E nós vemos aí Herodes depois se lamentando por causa disso. Tá bem? Nós falamos então sobre que é preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus. Tá bem? Não pode ser de outra maneira. Eu já disse que existem milhares e milhares, milhões de livros, milhões, mas o nosso livro de avaliações, o nosso livro para comparar as nossas respostas é a palavra de Deus, é o parâmetro que nós precisamos usar. Além disso, conselhos sábios, ele vem o quê? Através do quê? De boas parcerias na caminhada. E quando nós nos rodeamos de boas parcerias, de boas pessoas, de sábios conselheiros, os benefícios, eles são os melhores possíveis. Os melhores possíveis. E é aqui que nós precisamos também nos aperceber. Como nós veremos mais adiante, Paulo vai dizer que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. E boas parcerias, o que elas trazem? Elas trazem um fortalecimento dos bons costumes. Por quê? Ainda que dolorido, os conselhos sábios, a verdade que nos será ensinada, ainda que nós por um momento não gostemos daquilo que está nos ensinando, nos trazendo, nós estaremos fazendo o quê? Nós estaremos fortalecendo os bons costumes. Aquilo que nós aprendemos, aquilo em que fomos estruturados, aquilo em que a nossa vida está baseada. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, veja, boas parcerias nem sempre também trarão a ideia de que tudo que eles vão nos falar, que eles vão nos ensinar, que eles vão trazer para a nossa vida, vai nos agradar. Porque a verdade nem sempre ela é agradável. A verdade ela é dolorida, a verdade, às vezes, ela é comparada a um tapa no rosto, e às vezes nós nos tornaremos um tanto quanto entristecidos, amargurados. Porém, quando nós começarmos a pensar naquilo que ouvimos, o que é que vai fazer? O que é que vai nos trazer? Bem, vamos pensar, quer dizer, fulano está certo, fulano está certa.
se fulano, cicrano, se os meus pais, se os meus avós, se os meus obreiros, os meus pastores me falaram isso, é porque eles querem o meu bem. E nós vamos começando a entender, e aquele, como disse Salomão, aquele nojo do princípio de ouvirmos coisas que não são agradáveis a nós, elas vão começar a ser mudadas. Por quê? Nós estamos aprendendo a examinar, nós estamos aprendendo a avaliar e usando a palavra como a palavra de Deus. Bem, e quando usamos a palavra de Deus, nós vamos entender que cada vez mais que nós nos rodeamos de boas pessoas, de bons conselheiros, de sábios conselheiros, quer dizer, os benefícios nesta caminhada serão incontáveis, incontáveis. Veja, vou repetir, às vezes conselhos que vão nos doer a alma, vai nos doer no ouvido, vai nos doer no coração, mas são sábios. São sábios por quê? Porque nos trarão benefícios no decorrer da nossa caminhada. Nos trarão benefício. E é o que nós precisamos ouvir. E conselhos maus é que nós estamos mais vendo nos dias de hoje. Quando vamos para a introdução da lição, eu peguei a primeira frase, o primeiro parágrafo que diz assim: o conselho de um crente fiel pode influenciar a nossa vida positivamente. Veja, nós acabamos de falar sobre benefício. Então, nós trazemos aqui que pode influenciar a nossa vida positivamente. Ora, quando falamos de benefício, nós estamos falando de algo positivo para a nossa vida. Algo positivo. Benefício, se fosse malefício, seria negativamente. Se fosse alguma coisa ruim, alguma coisa má, nós não teríamos como positivo, mas pelo contrário, né? O contrário de positivo é o negativo. Se você, né, quando nós nos lembramos da eletricidade, positivo e negativo, e química, e física, e isto, e aquilo outro, mas nós vamos entender, veja, desde o princípio, o conselho de um crente, veja, conselhos sábios nós temos aqui, mas agora de onde vai vir? Crentes fiéis, tá? Pode influenciar nossa vida positivamente. Isto nos traz agora destas parcerias, boas parcerias. Quais são as boas parcerias? Crentes fiéis ou um crente fiel. Ora, nós não podemos analisar, ver ou divisar a nossa vida se não for andando com crentes fiéis, com crentes que realmente estão na presença de Deus, buscam a presença de Deus, eles norteiam suas vidas pela palavra de Deus. Nós olhamos para o seu viver, suas famílias, elas são conduzidas pela palavra de Deus. Sua vida cristã, sua vida ministerial, elas são conduzidas pela palavra de Deus. Então, nós vemos que o conselho de um crente fiel, veja, nós temos aqui um crente fiel, aqui nós chamamos de boas parcerias. Então, se você quer ter boa parceria, você deve se rodear de crente fiel, de crentes fiéis, porque eles vão influenciar sua vida positivamente. O que é positivamente? É aquilo que vai fazer com que a nossa caminhada ela se torne, talvez não mais tranquila, mas no desenrolar nós teremos conclusões, pensamentos que nos farão trilhar por este caminho mais tranquilamente, mais tranquilamente. Talvez na dificuldade o conselho sábio ele me abra os olhos para que eu consiga trilhar neste caminho difícil de uma maneira, não, vamos dizer, mais coerente. Coerente com o quê? Com o parâmetro da minha vida. Qual é o parâmetro da minha vida? Vamos repetir, a palavra de Deus. Então, avaliando o crente fiel que traz para a minha vida influência positivamente, o que é que eu vou fazer? No decorrer desta vida, eu vou tendo conclusões, eu vou tirando conclusões. Talvez eu faça até a mesma coisa que o outro fez. Talvez eu faça até a mesma coisa que o crente fiel fez. Porque se sendo fiel deu certo na minha vida, esta fidelidade, ela também vai funcionar na minha. Ela vai funcionar. E se eu precisar de algo mais, além daquilo, desta influência, onde que eu vou buscar? Eu vou buscar com outras boas companhias. É por isso que o crente, quando ele está rodeado
de crentes fiéis, né, de boas parcerias, ele tem aí uma vasta gama de formas, de fórmulas para ter um viver coerente para com a palavra de Deus. E qual é a melhor forma? É seguir conselhos sábios. A partir do momento em que eu me posiciono sabiamente na presença de Deus, eu estou vivendo coerentemente com a sua palavra, eu estou vivendo coerentemente com a sua vontade e coerentemente também com aquilo que eu professo, com aquilo que eu professo. Vamos para o ponto de número 1, conhecendo Jetro. Né? Tem algumas qualidades que já estão na lição. Então eu achei por bem separar aqui Jetro. Por que Jetro ele é tido como um bom conselheiro para com seu genro Moisés? Né? Para com seu genro Moisés. Ele vem, ele analisa, ele para. Por quê? Primeiro, ele é um homem equilibrado. A Bíblia, quando fala de equilíbrio, qual é o contrário? Quando a palavra quer colocar o contrário de equilíbrio, ele vai falar sobre o ébrio, sobre aquele que tem a sua vida, infelizmente, influenciada pela bebida forte, Então, uma pessoa equilibrada, um ébrio, ele é comparado a uma pessoa desequilibrada, uma pessoa sem noção, uma pessoa sem, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de benefício para apresentar para aqueles que estão em seu redor. Mas quando a Bíblia fala do contrário dele, principalmente no Novo Testamento, a Bíblia vai falar de homens equilibrados. O que é equilibrar? É você conseguir se manter numa direção, né? Ainda que seja uma linha estreita, você não vai andar cambaleando, você não vai andar trôpego, não tem um andar trôpego, não tem um andar desequilibrado, tá bem? Então, primeiro, ele é um homem equilibrado, tá bem? Ele sabe o que ele está falando, do que ele está pensando. Outra característica, ele tem bom senso, tá bem? O que é a pessoa ter bom senso? É a pessoa saber se comportar. Muitas vezes, o mundo ele vai nos enfrentar de várias maneiras. E algumas delas até procurarão nos tirar deste equilíbrio, tá bem? E nos levar a agir de forma insensata, de uma forma impensada, de uma forma irracional. Mas o sensato não. O sensato, além de equilibrado, ele consegue manter-se dentro destas qualidades, que não é agir segundo a sua natureza humana, reagir, mas agir de forma sensata, equilibrada. Além de também Jetro ser equilibrado e ter bom senso, ele também é conselheiro. É um homem que sabe chegar a conclusões e poder oferecer uma solução. Muitas vezes existem aqueles que são palpiteiros. Palpiteiros é uma coisa. Ele só sabe trazer o problema, explanar, especificar problemas. É bem diferente do conselheiro. Ele vai apresentar, ele olha para Moisés e diz: é muito trabalho, melhor lhe fora se você fizesse isto, isto e isto. Veja, ele apresenta o problema, mas ele apresenta também uma solução. Porém, esta solução é baseada ainda, veja, como uma pessoa sensata e equilibrada, nós vamos ver que ele chega a dizer para Moisés o seguinte: olha, você tem este problema que eu estou vendo, tem esta solução, mas, contudo, entretanto, primeiro fale com o Senhor, converse com o Senhor. Veja, onde estão estas características de equilíbrio, de bom senso e de conselheiro? Está num homem que sabe pesar e dosar as suas palavras. Ele sabe que, apesar de tudo, existe alguém que está acima dele, acima deles, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele aconselha bem. Ele não só aconselha a ter um conselho, vamos dizer lá, um conselho prático trazendo, mas ele também traz um conselho espiritual. Ele diz: olha,
é melhor, né, apesar de tudo parecer até bom, mas fale com Deus primeiro. Fale com Deus. Se Deus confirmar, você faz. É aí que está a diferença. No ponto de número 1, nós temos aqui maior que todos os deuses, maior que todos os deuses. Apesar de, veja, um homem equilibrado, de bom senso e conselheiro, Jetro também é um homem espiritual. Por que ele é um homem espiritual? Porque ele chega à conclusão, pela narrativa de Moisés, por tudo que Deus estava fazendo, veja, o coração de Jetro se alegra e muito, né? Não nos deixaram muito fora, não. Se alegra muito com o bem que o Senhor havia feito aos israelitas. Veja que é um homem que, além de mais todas as qualidades que nós já apresentamos, ele tem mais uma. Ele se alegra com o que Deus faz pelos outros. Ora, se você é uma pessoa que não se alegra com o que Deus faz pelas outras pessoas, você não tem como ser um bom conselheiro. Por quê? Veja, não há equilíbrio na sua vida e não há bom senso. A pessoa que não se alegra, o cristão que não se alegra com a vitória do seu irmão, ele não tem bom senso, ele não age com razão, ele não age com a sua mente, vamos dizer assim, com a sua mente humana e espiritual. Não, ele simplesmente ele vê a vida passar, talvez ele não se irrite, mas também ele não se importa. Jetro é diferente. Jetro tem o coração de Jetro se alegra e muito com o que Deus havia feito pelos israelitas. Nós começamos a ver um homem também que tem um bom coração. Ele tem um bom coração. Apesar de tudo que nós vemos aqui, ele é sábio, ele é equilibrado, ele tem um bom senso, ele é conselheiro, mas ele também tem um bom coração. Um bom coração. E é uma característica do conselheiro ter um bom coração. Por quê? Porque senão, ao invés de nós darmos bons conselhos, nós, infelizmente, por nosso coração não ser tão bom assim, nós nos enciumaremos, nós nos entristeceremos e daremos dicas ali que, né, não vai levar a pessoa pelo caminho certo, vai dar uma degringolada no caminho da pessoa. Por quê? Porque o nosso coração, ao invés de se alegrar com aquilo que Deus faz na vida do irmão, nós nos entristecemos. E esta não é a característica de um bom conselheiro, né? de um conselheiro sábio, como foi Jetro. Então nós precisamos prestar atenção. Jetro como o maior de todos os deuses. E esta frase é dita por ele. Né? Ele reconhece o Senhor Deus como o Deus maior de todos os deuses, maior que todos os deuses. Maior que todos os deuses. Ora, e só pode reconhecer, como a Bíblia diz, ninguém me chama Senhor, Senhor, se o Pai não lhe mandar, se ele não estiver cheio do Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Se ele não for... Quando chegam em Jesus Cristo e diz a ele, ele diz assim, você não poderia ter dito isto se do alto não te fosse revelado. Se não fosse revelado a você. É por isso que porque o seu coração, o coração do homem é mau. Mas quando Deus revela, e nós vamos mais uma vez, ele diz para Pedro, não te revelaste a carne, mas o Espírito. E é por isso que você reconheceu que sobre que eu sou a rocha e você é um fragmento de pedra. E você é um fragmento de pedra. Então nós vamos ver que o bom coração, ele é sempre influenciado pela presença de Deus. Ele é sempre influenciado, veja, pela presença de Deus. Como nós estamos falando aqui, muitos versículos, uns 3 versículos, em que a pessoa só pode fazer, só pode reconhecer e ela só pode falar determinadas coisas se o Espírito Santo estiver em seu coração. Fora isso, ele não consegue. Ele não vai conseguir que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo... E não poderemos dizer determinadas coisas se do alto não nos for revelado. Não nos for revelado. E nós temos que estar sempre prestando atenção nisso. Ponto 2, 1.2, Jetro, bom conselheiro. Veja, por que ele é um bom conselheiro? Porque ele também é um bom amigo. Tá bem? Ele é um bom amigo.
ele é um bom amigo. Ele está lá e ele está olhando, tá? Ele está andando ali e ele está vendo o seu genro trabalhar. Ele traz sua esposa, traz seus filhos e ele começa a dar uma olhada. Tá bem? Veja que aqui nós vamos ver ele preocupado com o seu parente, preocupado com o seu amigo. Vamos chamar os dois de amigos. Tá? E esta amizade, esta consideração que Jetro tem por Moisés é tão grande que, veja, ele se preocupa muito com o excesso de trabalho. Quer dizer, era mais de 3 milhões de pessoas, vamos dizer assim, cerca aí de 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas que saem do Egito. Não saem só os judeus, sai o vulgo no meio, né? Aqueles que não eram judeus e se aproveitaram também e partiram no meio do povo. Veja, mas ele está olhando, ele está prestando atenção, ele não está lá só curiando, passando, criticando o genro, criticando o jeito que ele trata os filhos, a mulher. Não, ele está olhando. Ele está lá. E ele está preocupado, porque ele viu que o serviço é bastante, excesso de trabalho, e ficou preocupado ao perceber que talvez, veja a preocupação dele, não é somente o excesso de trabalho, mas que o seu genro falhasse naquilo que ele estava fazendo. Isto é consideração de amigo. E quantas vezes nós olhamos e nós vemos determinadas situações e nós simplesmente nos retiramos, né? Nos retiramos. E deixamos a pessoa à vontade. Falar, quer fazer, faz. Não é ele que quer, não é ela que quer. Deixa, a hora que quebrar o nariz, procura ajuda. Não, você está vendo. Nós estamos vendo. E Jetro está olhando e preocupado. Talvez Moisés não suportasse aquele fardo. Talvez. E só esta preocupação já faz de Jetro um grande amigo. Um grande amigo. Porque ele vê todo aquele esforço e ele diz, ele não vai dar conta. Ele não vai dar conta. E é pronto dos sábios dar conselhos. Isso aqui é pronto. Diz, olha, eu não vou me intrometer na sua vida, o serviço é seu, Deus chamou você, te capacitou, mas veja bem, não é muita coisa. Está sofrendo você, está sofrendo o povo, e eu estou preocupado, talvez você não consiga. E nós vemos isso muitas vezes, as pessoas, no afã de ajudar, de agradar, o que eles vão fazendo? Eles só vão falando sim, 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 mas se esquecem que uma hora ou outra, o que acontece? Tudo isto vai acumular. E nós podemos nos ver num beco sem saída. Quantas vezes eu passei por isto na minha juventude, no início do meu ministério? Sabe? Eu achava que eu podia fazer tudo, eu sabia fazer tudo, que eu conseguiria fazer tudo. E quantas vezes eu fui chamado, não à atenção, mas os sábios conselheiros com quem eu trabalhei chegavam em mim e diziam assim, Maurício, talvez faça isso aqui primeiro, depois você faz esse. Tá bom? Ou faça esses dois que estão interligados e isto aqui você deixa mais para frente. E às vezes eu ficava meio bravo, meio nervoso, mas depois eu começava a pensar, eu começava a avaliar e dizia, fulano tem razão. A irmã fulana tem razão, o irmão fulano, o pastor tem razão, vou fazer do jeito que eles estão falando. E dava muito certo, dava muito certo. Então nós vemos isto, olha, a preocupação. E isto também, a preocupação em nós, não é se vai chegar primeiro, se o outro vai ser melhor do que nós, ou se vai tomar o nosso lugar. Nós temos que nos preocupar com o excesso de trabalho. Porque eu já disse, muitas vezes, no afã de querer fazer, de querer apresentar um bom serviço, nós vamos acumulando serviço. E o que vai acontecer? No final, aquela pilha toda vai cair sobre nós e nenhuma coisa e nem outra. Então, isto chama a atenção de Jetro, porque ele fica preocupado que talvez Moisés não suportasse aquele fardo. E, neste ponto, nós vemos que ele vai... Não é que ele vai interferir, ele vai conversar, ele vai tentar ajudar, ele vai expor, porque é um homem experimentado. Ora, quando Moisés vai para as terras dele, ele já era um homem que era dono de criação, que cuidava de suas terras,
que tinha o seu trabalho, quer dizer, era uma pessoa experiente, que sabia, né, o que começar, priorizar, como fazer, como não fazer, o que é importante, o que é emergência, o que é prioridade. Ele sabia colocar no papel. Então, ele agora, vamos para o ponto de número 1, 3, que diz: Jetro diz o que fazer. Mas veja, não sem antes, vamos usar a palavra avaliar, não sem antes Jetro avaliar a situação de Moisés e dos judeus também, dos judeus. Então nós vimos que ele olha, né, ele se alegra, ele fica muito feliz com tudo, é um homem equilibrado, bom senso, conselheiro, veja, ele influencia. Agora nós vamos ver o quê? A influência positiva que Jetro vai trazer para a vida de Moisés. Jetro diz o que fazer. E quando ele chama Moisés, ele explica, nós conhecemos a história, olha, não precisamos repetir, ele vai chamar, ele vai dizer, olha, muita gente, você sozinho, separa aí 70 homens que vão cuidar dos problemas secundários, você cuida do primário e vocês vão, né, vivendo, vai ficar mais tranquilo para você, para o povo e para todo mundo vai ficar melhor. Então, veja, quando ele apresenta tudo isto, o que nós vemos na vida de Jetro? Que Jetro nos deixa uma aula completa da boa administração e liderança. Veja, às vezes nós temos bons líderes, muito bons líderes. Vamos colocar aqui, ótimos líderes. Porém, o que falta, muitas vezes, é o quê? É saber administrar. Tem pessoa que é um líder nato, como eu sempre digo. Mas, veja, liderar é uma coisa, administrar é outra. Existem grandes líderes, mas que não sabem administrar situações, que não sabem administrar problemas, que não sabem. Quantas vezes nós vemos grandes líderes, ótimos líderes, passando os pés pelas mãos na hora de administrar. Porque administrar situações boas é muito fácil. O difícil é quando estas situações elas fogem do nosso controle. É aí que vem a questão da administração. Veja, Moisés era um grande líder, mas poderia ter sido um mau administrador. Ele ia falar, você é convidado aqui, sogro, o que você quer? Isso aqui é meu, Deus mandou, eu sou. Veja, ele ia falhar na administração. Porque a aula completa que Jetro dá é sobre administrar. Porque liderança Moisés já tinha, já era o líder reconhecido, já era o líder de Israel no caminhar no deserto. Mas, veja que ele está ensinando a questão de administrar situações. Então, veja, nem sempre ótimos líderes são grandes administradores de situações, principalmente situações controversas, difíceis, perigosas de manusear. Então, nós precisamos, além de sermos líderes, precisamos ser também bons administradores. Bons administradores. É por isso que quando você vai ver numa empresa, você tem lá o presidente da empresa, você tem o diretor financeiro e você tem o diretor administrativo. Veja, cada um no seu galho. Tá bem? O presidente ele toma conta de tudo, mas às vezes ele pode até saber, mas não vai ter tempo para administrar. O financeiro, o que ele vai cuidar? Óbvio, o nome já disse, finanças. E o diretor administrativo, ele administra a empresa. Ele faz com que ela funcione, porque não adianta ter dinheiro, não adianta ter um ótimo cabeça como presidente, não adianta ter um financeiro super estabelecido, mas a administração ela é totalmente falha. A pessoa que está na administração de tudo isto, veja que tanto a área do presidente quanto do financeiro vai vir para o administrativo. E é ele quem tem que fazer isto. É ele quem tem que fazer.
Então, veja, ótimos líderes nem sempre são bons administradores. Então, é melhor equilibrar tudo isso aqui. Ser um bom líder e ser um bom administrador. E Jetro dá uma aula maravilhosa sobre administração. Veja, conversando com o seu genro, ele vai ensinar, aliás, ele vai aconselhar sabiamente como Moisés ele administrar esta situação. A administração. Então, nós temos um grande professor e nós vamos ver o quê? Agora o ponto de número 2, que nos trará uma segunda lição interessante. Tá bem? E esta boa administração, ela pode ser muito bem aplicada nos dias de hoje. É o que eu disse, existem pastores, existem líderes que eles querem ficar acumulando cargos, acumulando funções. Mas aí o que acontece? Na hora de administrar, ele não consegue nem ser um ótimo líder e nem ser um administrador. E esta aula que Jetro ele nos dá, ele nos ensina, pode ser usada nos dias de hoje. Então, somente cabe a nós o quê? Pronto. Cabe a nós o quê? O ponto de número 2. Qual é o ponto de número 2? Aprendendo a ouvir. Então, veja, não adiantaria nada se Jetro fosse tudo isto, todas estas boas qualidades que nós trouxemos até aqui, e o seu aluno ou o seu ouvinte não saber ouvir. Tá bem? E não saber também discernir os conselhos prudentes que nos fazem vitoriosos. Então, Moisés, ele tem essas características também. Ele sabe ouvir e sabe discernir, ele sabe avaliar, tá bem? Ele sabe avaliar. E com esta avaliação, com este discernimento, vem do quê? Do ouvir. Ouvir, escutar, parar para ouvir. Muitas vezes, ao invés de nós ouvirmos, nós queremos debater. Nós queremos apresentar as nossas razões, aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos. E existem momentos que a melhor palavra que nós podemos usar é o silêncio. E Moisés, aparentemente, faz isso. Por quê? Porque ele sabe ouvir. Ele sabe escutar. Tá? Sabe? Não é aquele negócio que entra por um ouvido e sai para o outro. Não, pode deixar, pastor, eu vou fazer. Não, pode deixar, professor, eu vou fazer. Não pode deixar, superintendente, eu vou fazer. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, saber ouvir, quer dizer, primeiro você vai ouvir, depois você vai discernir, você vai avaliar, você vai entender os conselhos prudentes, conselhos sábios, tá bem? Que nos fazem vitoriosos. Por quê? Porque os conselhos falsos, imprudentes, nos fazem derrotados, nos fazem perdedores. Tá bem? E aí que está a importância. Veja, um bom professor, sempre ele precisa ser seguido por um bom aluno. Por um bom aluno. E no caso, nós vemos aqui Moisés, que o bom aluno, ele sabe ouvir e sabe discernir também. Tá? Discernir é uma coisa que nós precisamos aprender. Tá bem? Discernir, entender o que é, quem é, como é, o que está sendo trazido, o que está sendo... Quem está falando, quem está trazendo. Então, nós precisamos... Veja que quando fala aqui de discernir, quando ele olha para o seu sogro, ele vê tudo isto aqui. Então, ele fala, não, é um homem digno de ser ouvido. É um homem digno de ser levado em consideração por causa de suas características pessoais, por causa de suas características. E quando nós ouvimos e discernimos bem conselhos prudentes, o que faz? Nos fazem vitoriosos. Nos fazem vitoriosos. É por isso que muitas vezes nós vemos aí pessoas extremamente felizes e vitoriosas. Por quê? São pessoas que sabem ouvir conselhos e discernir os conselheiros. Hoje em dia, infelizmente, nós não vimos mais tanto isso. Ouve-se conselho de qualquer um, segue-se conselho de qualquer... E às vezes não são nem conselhos sábios, às vezes não são nem conselhos, às vezes não são nem conselhos,
e saímos ouvindo aí à torto e à direita a qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de conselho. E ao invés de nos levar à vitória, infelizmente, o que nos leva? A derrota, a tristeza. E assim nós vemos a vida espiritual ela naufragando. No ponto 2, então nós estamos no ponto 2, aprendendo a ouvir. Então nós precisamos aprender. E nem sempre é fácil. Sabe? Às vezes a pessoa ela fica até irritadiça quando ela precisa ouvir. Mas veja, quem ouve bons conselhos, sábios conselhos, são pessoas vitoriosas. São pessoas vitoriosas. Se não for assim, infelizmente, não vai acontecer nada de bom. Ponto 2.1, Jetro e Paulo para hoje. Veja que ele pega o exemplo de Paulo, agora Paulo instruindo Timóteo. Jetro, então, ele traz aqui um ensino, né? Como nós colocamos aqui, o ensino de Jetro para Moisés é um ensino prático. Mas quando olhamos para Paulo, além de, ele coloca assim, contar com homens fiéis, idôneos e tementes a Deus. Tá? No ponto de número 2.1, está escrito assim, sobre a necessidade de contar com homens fiéis, idôneos e tementes, que soubessem ensinar a outros. Então, veja, o conselho de Jetro, ele é estrutural. Ele é estrutural. E o conselho de Paulo, ele é um conselho mais prático, entendeu? Aquilo do dia a dia. Mas um corrobora com o outro. E ambos são exemplos para os nossos dias. Qual é o exemplo? A necessidade de contar. De contar. Quer dizer, veja, a necessidade de contar com o quê? Com boas parcerias. Com boas parcerias. Então, qual é um bom parceiro? Qual é um conselheiro sábio? Quem é o crente fiel? Veja, já fala, né? Homens fiéis, idôneos, como já falamos, e tementes a Deus, e que são instrutores da palavra do Senhor, que saibam ensinar. Então, quando nós vemos aqui, olha aqui o aluno. Bom, primeiro, ele sabe ouvir e discernir os conselhos. Segundo, ele entende a necessidade de estar acompanhado de boas parcerias na caminhada, que são homens fiéis, idôneos e tementes a Deus. Quer dizer, ele não vai andar com qualquer um, com qualquer coisa, com qualquer pessoa. Ele não vai andar pela aparência. Ele vai ouvir, ele vai seguir o quê? Ele vai seguir parâmetros. Quais são os parâmetros que tanto Jetro quanto Paulo eles colocam para nós nos dias de hoje? O parâmetro é a palavra de Deus. Comparando-os com a palavra de Deus, nós teremos, se bons ou se mal conselheiros, teremos dos nossos lados. É onde nós precisamos estar sempre preparados. Então, Jetro e Paulo para hoje. Tá bem? Então, isto aqui será uma ajuda muito grande para os líderes. Tá bem? Porém, esta ajuda ela só poderá vir se o líder souber ouvir, discernir e escolher, né, aqueles que estarão do seu lado. Ora, não podemos escolher por causa da aparência, não podemos escolher por causa de uma posição social, não podemos escolher por causa de um nome familiar. Não, de maneira nenhuma. Todas as vezes, nós precisamos escolher segundo a vontade de Deus. E às vezes nós teremos do nosso lado até pessoas que não nos agradam, vamos dizer assim. A gente até não gosta, mas tem que andar. Tem que andar. Nós precisamos andar, porque é a vontade de Deus. E interessante dessas pessoas que muitas vezes nós não queremos, é porque eles sempre vão falar a verdade. Outros que nós gostamos,
que isto, que aquilo. Vamos olhar para o rei. Todo mundo disse para Acabe, vai, Acabe, você vai voltar vitorioso, você é o cara, você é o rei. Mas o outro já disse assim, não tem mais ninguém? Ele disse, tem. Mas esse profeta não fala nada de bom a meu respeito. E o rei disse, olha, traga ele, vamos ouvi-lo. Né? Traga o Micaías para falar comigo. Acho que é Micaías. E quando Micaías vem, diz, vai lá, Acabe, você vai se dar bem. E Acabe sabe que não é verdade. Acabe sabia que não era aquilo que Deus queria falar através daquele profeta. Ele diz, até quando eu vou ter que te rogar que me diga a verdade? Pois ele disse, eu vejo Israel espalhado como ovelhas que não têm pastor. Porque você vai ser ferido na guerra. E o que é que ele faz? Manda prender o profeta, tratá-lo a pão e água. E se eu não voltar? E ele não voltou. Ele não voltou. Então, muitas vezes, irmãos, nós precisamos, mesmo não gostando, o senhor, a senhora, não gostando, nós precisamos dessas pessoas no nosso lado. Porque eles são verdadeiros. Eles vão nos trazer conselhos sábios. Micaías chegou lá e disse, olha, é assim. Mas o rei sabia que ele não estava falando a verdade. Ele estava querendo, mas ele falou, não, me diga a verdade. Então a verdade é esta. Eu vejo Israel espalhado como ovelhas que não têm pastor. E Acabe não volta, porque ele é ferido entre as costelas por uma flecha lançada aleatoriamente. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado porque, veja, estes homens ajudarão os líderes. Mas existem líderes que não gostam de ouvir a verdade, que só querem aqueles que lhes profetizarão coisas boas. Mas tome cuidado, que às vezes a gente pode não voltar da batalha. Então nós falamos agora no ponto 2.2, veja, o melhor conselho está na Bíblia. Lembra que eu coloquei aqui que o nosso parâmetro é a palavra de Deus, tá bem? A luz, é preciso avaliar conselhos e sugestões à luz da palavra de Deus. Então vamos para este ponto. Os conselhos que não estão alinhados com as Escrituras nos colocam em risco. Está vendo aqui, ó? Quando nós ouvimos e discernimos conselhos prudentes que estão alinhados que estão no parâmetro, que estão alinhados com a palavra de Deus, nós temos vitória. Quando estes conselhos não estão alinhados com as Escrituras, nos colocam em risco. Nos colocam em risco. E quantos personagens da Bíblia nós vemos que até foram, infelizmente, saíram da história de uma forma triste. Por quê? Porque os maus conselhos, os conselhos que não estavam alinhados com as Escrituras, colocaram suas vidas em risco. E eles acabaram perdendo. E não é diferente para os nossos dias. Veja, eu não falei aqui que nós precisamos, às vezes, até de pessoas, precisamos de Micaías, não adianta correr. Precisamos de Micaías. Ele vai olhar e vai dizer, não vai, não faça, você está fora, você está errado. Mesmo que tenha 850 de Azera e de Baal dizendo que você é o melhor rei do mundo, Micaías faz a diferença. Por quê? Veja, Micaías também está alinhado com a vontade de Deus. Não somente os seus conselhos, mas a sua vida está alinhada com as Escrituras. Então, deixe disso. Não quero fulano, porque fulano prega duro, fulano isso, fulano... Esquece isso. Seja um homem de Deus, tá? Faça como Moisés. Ouça, aprenda a discernir conselhos prudentes, se você quiser ser um crente vitorioso, senão, aí já não é problema nosso. 2.3, né? Nós vemos aqui a procedência do conselho. Ponto 2.3. 2.3 é isto? Não. Agora é o ponto de número 3. Rejeitando os maus conselhos. Tá bem? Então, muitos querem nos atrair com conselhos enganosos. Tá? Aqueles conselhos bonitinhos, gostosinhos, né? Que você é isto, você é aquilo, você é o escolhido, você é a menina dos olhos de Deus, você, quando nós, na realidade, vamos conversar sério,
nós, na realidade, sabemos que não estamos com essa bola toda. Nós sabemos quando estamos bem com o Senhor e quando não estamos. O que seria cristão da nossa parte? Levantou alguém com este tipo, desculpa, mas eu conheço a minha vida. E o que você está dizendo não é a realidade. Eu ouvi uma certa vez um profeta que disse que Deus estava ouvindo as orações da irmã das madrugadas pelo marido, e a irmã nem casada era. Então, veja, nós precisamos tomar cuidado. Tá bem? Às vezes até sem má intenção, vamos dizer, mas precisamos tomar cuidado. Então, muitos querem nos atrair com conselhos enganosos, né? Quando o Senhor falou com o profeta novo, disse, não pare, né? Vai lá, profetiza, o altar vai rachar, você não come, não bebe, volta, sem conversar com ninguém. Mas aí apareceu o profeta velho, né? O profeta velho é uma bênção. Agora, velho profeta é uma maravilha. Agora, profeta velho. Profeta velho aparece na frente do profeta novo e diz assim, eu também sou profeta, e Deus falou comigo. Não, Deus já tinha falado com você, profeta novo. Cuidado! Deus já tinha falado com você. E ele conseguiu enganar o profeta novo. O que acontece com o profeta? Ele, o profeta velho não deixa de ser profeta, é um profeta velho, mas não deixa de ser um profeta. Ele traz conselhos enganosos, ele traz uma palavra enganosa, e agora o profeta novo tem a sua vida comprometida por ter dado ouvido ao profeta velho. Ponto 3.1, seguindo nesta ideia, 3.1, conhecendo o conselheiro, conversas, o que eles usam para nos atrair? São conselhos enganosos, conversas que não edificam, tendem a contaminar orientações que recebemos de Deus. Nós acabamos de citar Paulo falando aos Coríntios que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, vamos ficar aqui na questão de conversas que não edificam. Tá? São aquelas conversas, aquela vaidade, aquela futilidade, aquela veleidade, aquilo que se vai, sabe? Carga d'água, conversa fiada, miolo de pote. Então, um monte de adjetivos que você pode usar para isso. E não são poucos os crentes que estão, vejam, assentados a estas rodas. Assentados, detidos, não se detém, não se assenta, não se detém e não se... Esqueci, eu vou lembrar. Conversas que não edificam. Está aqui em Salmo de número 1. E Paulo falou nos Coríntios, se eu não me engano, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Veja, conversas que não edificam. Né? Então, tem muito crente que gosta de estar no meio de piadinha, não se assenta, não se detém. Bem-aventurado o varão que não se assenta, não se detém, segue o conselho dos ímpios. Então, vejam bem, crentes que gostam de ficar nessas rodinhas, né? Às vezes é falando de futebol, falando de novela, mas nunca vê ele falando de Cristo, nunca vê ele falando da palavra de Deus. Então, essas conversas não edificam o cristão. Tá? Não edificam. É falando de namoradinha, falando de mocinha, de mocinho, falando de coisa que não convém ao cristão. Então, essas conversas, ela tende a contaminar as orientações. As orientações de onde? Veja, daquele livro que é o nosso parâmetro, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Tá bem? Então, vamos mais adiante. Conversas que não edificam. Ponto 3.2. Analisando o conselho, avaliando o conselho, pensando no conselho. Tá tendo bom senso, equilíbrio? Vamos olhar. Jetro orientou, olha, foi aquilo que eu disse no início. Apesar de todos os bons conselhos que Jetro dá a Moisés, veja, o mais sábio, o mais inteligente de todos foi esse aqui. Jetro orienta Moisés a consultar o Senhor antes de qualquer decisão.
Aqui você vê que o conselheiro é bom. Quando depois de te aconselhar maravilhosamente, ele simplesmente diz assim, agora você pega tudo isso aqui e leva diante de Deus. Se Deus confirmar, amém. Se não, diferente daquele, não precisa nem orar. Como vai orar? Eu já orei, Deus já falou comigo, Deus isso, Deus aquilo. Precisamos ficar com o pezinho atrás. Apesar dos conselhos bons, mas não é um bom conselheiro porque não nos orienta a buscar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão, ainda que as decisões sejam nos trazidas por Ele. Então nós precisamos tomar cuidado. Tá bem? Vamos para o ponto de número 3.3. Cuidado com os maus conselhos, e é aqui que nós terminamos. Então nós vemos aqui, muitos querem nos atrair com conselhos falsos. Quais são os conselhos enganosos? Conversas que não edificam. Quem é a pessoa que nos edifica e que nós devemos levar em consideração? Pessoas que, apesar de tudo, ainda no final nos orientam a consultar o Senhor antes de tomar qualquer decisão. Por quê? E o que nós devemos fazer com todas essas informações? Primeiro, portanto, contudo, entretanto, você que recebeu os conselhos, observe tudo. Depois, avalie os conselhos. E o que eu achei interessante, questione-se. Veja que agora não é o conselho e nem o conselheiro, mas é você questionar-se a si mesmo. Tá? É você questionar-se a si mesmo. Como que nós podemos questionar a nós mesmos? Por que eu quero seguir esse conselho? Por que eu achei interessante? Me agrada? É da minha vontade? Era isto que eu queria? Veja, eu estou indo para uma situação não muito boa. Tá? Mas se eu me questionar, não era bem isso que eu queria ouvir, não gostei, não estou satisfeito, papapá. Então, questione-se e, principalmente, consulte ao Senhor, como Jetro aconselhou a Moisés. Amém? Nós, então, falamos da lição de número 1 do primeiro trimestre, lição de número 1 do quarto trimestre do ano de 2025, conselhos sábios aliviam fardos. Por que existem pessoas que estão transportando fardos pesadíssimos? Porque não avaliam conselhos. Não avaliam, não seguem o parâmetro. Estão rodeados de parcerias ruins. E que isto vai acontecer, infelizmente, vai fazer com que os nossos fardos se tornem ainda mais pesados. Amém? Que Deus nos abençoe, um ótimo início de quarto trimestre e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Fiquemos todos com a paz do Senhor. Amém.